ao primeiro secretário, vereador Jean Carlos Lopes, que por gentileza assumir a primeira secretaria e proceder à chamada dos senhores vereadores e vereadora para a nossa sessão ordinária. Vereadora Ana Carina Rodrigues Pirillo, presente. Vereador Antônio Lino da Silva, na presidência. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio César Machado da Cunha. Vereador Carlos Evaristo da Silva, presente. Vereador Carlos Lucareschi, presente. Vereador Cláudio Yukio Miyake. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Vereador Caio César Machado da Cunha, presente. Vereador Emerson Hong. Vereador Francisco Emerson Hong, presente. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, presente. Vereador Iduíque Ferreira Martins. Vereador Jean Lopes, na primeira secretaria. Vereador Juliano Junab. Vereador Marcos Furlan. Vereador Mauro Luiz Claudinho de Araújo, presente. Você está presente, né, senhor? Vereador Olímpio Samu Tomiyama. Vereador Carlos Evaristo, presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Olímpio Samu Tomiyama. Vereador Pedro Hideki Komura, presente. Ô, mano. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Vereador Rinaldo Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Valença Lima, presente. Vereador Rubens Benedito Fernandes, presente. Vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainha do Prado. Vereador Eduígues, presente. Dezesseis dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 16 dos senhores vereadores encontram-se presente. Acórdão regimental, pedindo a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário proceder à leitura dos papéis constando do expediente que independe de deliberação. Papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofício 225/2015, comunica a sanção das leis ordinárias 7041 e 7042/2015 e leis complementares 1114 e 115/2015. Encaminha os respectivos autógrafos. À disposição dos senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofício 254/2015, comunica o recebimento de indicação de autoria do vereador Marcos Furlan e encaminha informações quanto ao assunto em questão. À disposição dos senhores vereadores. Não. Instituto da Previdência Municipal, IPREM, ofício 128/2015, encaminha o demonstrativo financeiro relativo ao mês de março de 2015. Questão de ordem. À disposição dos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário anotar a presença do nobre vereador Protásio Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Anotada a presença do vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Vereador Marcos Furlan, apresenta emenda ao projeto de decreto legislativo 10/2015, que se encontra em trâmite pelas comissões permanentes. À disposição dos senhores vereadores. À disposição dos senhores vereadores. Papéis dependentes de deliberação. Projeto de lei complementar número 06/2015, institui-se sistema de captação, armazenamento e utilização das águas pluviais nas edificações de condomínios residenciais que especifique e dá outras providências, de autoria do vereador Caio Cunha, PV. Consulta plenária se considera objeto de deliberação. Justificativa ao projeto de lei complementar número 6/2015.
Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário, considera objeto de deliberação e encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta Casa. Solicito ao primeiro secretário anotar a presença da vereadora Odete Souza. Anotada a presença da vereadora Odete Rodrigues Alves Souza. Projeto de Lei 58/2015 dispõe sobre alteração de denominação de via pública, de autoria do vereador Juliano Abi, vereador PSD. Consulta plenária se considera objeto de deliberação. Projeto de lei número 58/2015, de autoria do nobre vereador Juliano Abi. Nenhum de seus vereadores se manifestando contrário, considera objeto de deliberação, encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta Casa. Projeto de Lei 59/2015 dispõe sobre alteração de denominação de via pública, de autoria do vereador Juliano Abi, vereador PSD. Consulta plenária se considera objeto de deliberação. Projeto de lei número 59/2015, de autoria do nobre vereador Juliano Abi. Nenhum de seus senhores vereadores se manifestando contrário, considera objeto de deliberação, encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta Casa. Requerimento 72/2015. Requer a mesa diretiva, obedecidas as formalidades regimentais, ouvido o soberano plenário, a adjudicação da minha ausência na sessão ordinária realizada no plenário desta edilidade no dia 15 de abril de 2015, quarta-feira, posto que a ausência foi motivada por viagem à capital federal para tratar de assuntos de interesse da população do Legislativo mogiano, que impossibilitou o retorno em tempo hábil participar da citada sessão plenária. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 16 de abril de 2015, vereador Rubens Benedito Fernandes Bibo, PROS. Solicito ao primeiro secretário anotar a presença da nova vereadora Vera Rainho. Anotada a presença da vereadora Vera Rainho. Coloco em discussão o requerimento número 72/2015, de autoria do nobre vereador Rubens Benedito Fernandes. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento 73/2015. Requeiro a mesa diretiva, obedecidas as formalidades regimentais, ouvido do outro plenário, seja considerada justificada a minha ausência na sessão ordinária realizada no dia 15 de março de 2015, uma vez que tal ausência se dê em virtude de encontrar-me fora do nosso município tratando de assuntos de interesse local. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 22 de março de 2015. Pastor Roberto Jesus, vereador PRB. Coloco em discussão o requerimento número 73/2015, de autoria do nobre vereador Pastor Roberto Jesus. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que for favorável permaneçam como se encontram. Está aprovado. Egreja plenária. Digníssimos senhores vereadores do município de Mogi das Cruzes. Moção número 26/2015. Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo autoriza a proibição de caminhões de cargas na rodovia Mogi Bertioga, São Paulo 28, aos sábados e feriados, das 8 às 12 horas, no sentido sul, Mogi das Cruzes, Bertioga, entre o quilômetro 77/400 ao quilômetro 92, no sentido inverso, é expressamente proibido o trânsito desses veículos pela rodovia. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, obedecidas as formalidades regimentais, apresentar o presente apelo ao senhor Governo do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao senhor Secretário da Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, Clodoaldo Pericione, ao senhor Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Benedito Roberto Meira, ao senhor Superintendente do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, Marco Antônio de Albuquerque, bem como ainda ao senhor Prefeito Municipal de Mogi das Cruzes, Marco Aurélio Bertaioli, e ao senhor Prefeito Municipal de Bertioga, José Moura Dedemo Orlandini, para que seja ampliado o perímetro de restrição de trava da rodovia Mogi Bertioga, São Paulo 98, a veículos portando carga perigosa ou insalubre, bem como seja exercida conforme os ditames legais, com fiscalização mais rigorosa por parte dos órgãos rodoviários competentes, a fim de que seja tal medida preventiva para evitar futuros acidentes de trânsito, garantindo a segurança do turista e morador do entorno da supracitada rodovia. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 15 de abril de 2015, Marcos Furlan, vereador PV.
colocar em discussão a moção de número 26/2015, de autoria do nobre vereador Marcos Furlan. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Indicações publicadas. Indicações de número 324/2015 a 330/2015, de autoria dos senhores vereadores. Esta presidência colocará em discussão as indicações de número 324/2015 a 330/2015, dos senhores vereadores e vereadoras. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovadas. Senhor presidente, não existem mais papéis a serem lidos no expediente. Não havendo mais documentos para ser lido no expediente, o primeiro vereador inscrito para falar é o nobre vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Vossa Excelência está com a palavra por 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres vereadores, imprensa, população que acompanha a sessão nessa tarde de hoje, né? Cumprimentar os vereadores após um feriado prolongado aí. Alguns não tivemos a oportunidade de nos ver semana passada. Quero cumprimentar aqui em especial nosso amigo, companheiro Mauro Araújo. Ficou uma semana aqui ausente dos trabalhos aqui, com certeza, né? Vai trazer alguma coisa para a nossa cidade. Quero saudar aqui também a todos os vereadores que estão nessa tarde. Senhor presidente, o que eu venho trazer nessa tarde, senhor presidente, aqui na tribuna, senhor presidente, é a respeito da cobrança que a IDP fez nas contas de luz de vários mogianos na nossa cidade. Vários mogianos pagaram, e eu trouxe a minha conta desse mês, senhor presidente. Trouxe aqui a conta. Senhor presidente, eu trouxe a conta no dia de hoje aqui, a conta da minha residência, onde eu paguei a taxa de contribuição de iluminação pública, R$ 4,58. Mas o que me causa estranheza, senhor presidente, o imbróglio que está ocorrendo entre a cobrança antecipada e o que foi determinado, que foi aprovado nessa casa semana passada. A cobrança deveria ser a partir de maio, senhor presidente. E, Mauro Araújo, e a IDP já cobrou faz 2 meses. E aqui vem trazendo uma fala do diretor do PROCON, dizendo que todos aqueles que estão sendo lesados devem buscar os seus direitos. A IDP obrigatoriamente tem que devolver o valor ou em dobro nas contas de todos os mogianos na cidade. Não é questão do valor, senhor presidente, eu não faço questão de R$ 4, R$ 5, com certeza não é isso que vai causar todo o transtorno, mas é a forma, o desencontro de informação, senhor presidente, entre a prefeitura e a própria IDP. A IDP se isenta da responsabilidade, senhor presidente, em devolver isso aqui. A assessora jurídica da prefeitura, a doutora Dalciane, diz que foi um erro da IDP. O PROCON diz que é um erro da IDP. E a Bandeirantes diz que está certa, que ela teve que descontar mesmo e não está mais o dinheiro com ela, já está na conta da prefeitura. Então, senhor presidente, fica aqui meu apelo, meu pedido, que essa casa, não sei se caberia amanhã, senhor presidente, nós fazermos aqui uma moção, não sei se caberia, presidente, uma moção pedindo aí a IDP que tome as providências, lógico, cabíveis aí, na devolução dos valores aí arrecadados dos mogianos, porque já é o 2º mês, senhor presidente, que eu pago. Mês passado eu vi, não chamou atenção, não falei nada. E esse mês, novamente, a conta vem cobrando e gerou toda a polêmica no jornal esse final de semana, senhor presidente. Polêmica que a IDP volta a cobrar taxa antecipada. Então a IDP está cometendo uma infração, está cometendo um erro, senhor presidente. E aí cabe nós aqui da Câmara Municipal, que defendemos os interesses da sociedade, da população da cidade, cobrar da IDP a devolução, como diz aqui o diretor do próprio PROCON, se não for o valor ou em dobro. Ele vem dizer aqui, ó, a pessoa que se sentir lesada pode procurar o PROCON para que cobremos explicações formais. Acho que a gente pode fazer aqui, senhor presidente, aqui nessa casa, vou estudar aqui com o jurídico dessa casa, qual o mecanismo que a gente pode adotar aqui, para cobrar, fazermos um documento e cobrar da IDP um posicionamento, senhor presidente. Acho que
Não sei se a conta de Vossa Excelência também teve esse desconto esse mês, senhor presidente. Não sei se o senhor chegou a prestar atenção. Todas vieram. Todas tiveram? Só que a informação que a gente obteve da prefeitura é de que a EDP vai devolver todos os valores ou vir um crédito para o mês que vem. Ah, então tá bom. Porque aqui na matéria do jornal, senhor presidente, o jornal circulou nesse final de semana, sexta-feira, do jornal O Diário de Mogi, a EDP não deixa claro isso, essa devolução, né? Ela não deixa transparente que vai devolver realmente, causando uma preocupação, né? A EDP foi procurada e viu nota que ela cumpriu o que a prefeitura mandou. Foi essa nota, senhor presidente, que a EDP deu para a imprensa. Eu acho que fica aqui nosso apelo, quis usar a tribuna nessa tarde, senhor presidente, para cobrar da concessionária EDP, Energia Bandeirantes aqui, que ela possa tomar as providências cabíveis aí para que possa devolver todo esse valor arrecadado à população. É lógico que 5 de um, 3 de outro, 4, 10. Tem uma empresa aqui que diz que descontou, segundo mês está pagando R$ 1.500. Ela vem questionando, R$ 1.500 segundo mês. Então, R$ 1.500 é R$ 3.000 que a EDP vai ter que devolver. Se repassou para a prefeitura acerta com a Bandeirantes de fazer a devolução aos mogianos aqui da nossa cidade. Então fica aqui, senhor presidente, a nosso apelo nessa tarde aqui na tribuna, para que a gente possa, em conjunto com essa casa, cobrar aí a responsabilidade da Bandeirantes na devolução dos valores arrecadados, segundo ela, já vim dizendo na matéria aqui que ela cumpriu o que a prefeitura determinou, mas foi aprovado semana passada aqui que os valores vão ser cobrados a partir de maio. Solicitar ao primeiro secretário anotar a presença do nobre vereador Olímpio Samo Tomiyama. Anotada a presença do vereador Olímpio Samo Tomiyama. Segundo o vereador inscrito, o nobre vereador Caio Cunha. Vossa Excelência está com a palavra por 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Vou comentar a fala nessa tarde. Dois temas rápidos e objetivos. Bom, primeiro eu queria convidar a todos os pares para que amanhã nós estaremos pela Comissão Especial de Vereadores do Desenvolvimento Econômico, nós estaremos recebendo algumas entidades e players aqui da nossa cidade, da nossa região, para discutir algumas tratativas com relação ao desenvolvimento econômico aqui da nossa cidade, né? Desde o início do mandato nós temos tratado isso e já essa na verdade é a 4ª ou 5ª reunião da nossa SEV e amanhã nós traremos também o superintendente do SEBRAE, o Bruno Caetano, para dar algumas explicações e até colaborar, né, com algumas experiências obtidas pelo SEBRAE em outras cidades, né? Então eu gostaria de convidar a todos os vereadores que estão prestando atenção no que eu estou falando agora, para que amanhã estivesse somando força, junto com a minha pessoa, né, com o vereador Cláudio Meac, que também tem coordenado esse trabalho, e os outros membros da Comissão Especial de Vereadores. Um outro fato, né, presidente, que eu gostaria também... Vossa Excelência entra no outro assunto, eu queria registrar a presença do novo vereador Cláudio Meac. Obrigado, vereador. Presidente, um outro assunto que eu queria colocar em pauta, embora ele não trate especificamente da nossa cidade, mas se trate do nosso país, agora no dia 19 de abril, mais uma vez aconteceu um ato terrorista, né, contra cristãos. 30 cristãos novamente foram assassinados pelo movimento lá em prol lá o Estado Islâmico, né? Há outros nomes. O Estado Islâmico é o nome mais ocidental que é chamado esse movimento. Logo no início do ano, 21 cristãos foram decapitados, né? Em nome de uma força que ele se diz revolucionária,
utilizando até meios religiosos para estar fazendo tal ato absurdo, né? Foram 21, né, cristãos, agora foram mais 30, alguns decapitados, outros com tiro na cabeça. E está parecendo que isso é normal, na verdade, né? Diante ao fato que o nosso país e que o planeta está vivendo em um caos moral, onde o amor ao próximo e o respeito ao próximo ele não está se valendo tanto, isso acaba se tornando um ato normal. Mas o que eu queria, na verdade, é refletir. Eu estou tentando falar, mas é complicado. Eu sei que o tema ele não é, talvez, de grande importância para a cidade, mas para mim e deveria ser para todos. Até perdi a linha de raciocínio. Não foi o vereador Olímpio, não. Mas assim, quando estava tendo lá o conflito entre Israel e a Palestina, a nossa presidenta, ou presidente, que eu prefiro chamar, que presidenta acabaram de incluir, ela convocou o embaixador brasileiro em Israel para consultas, ou seja, foi um ato diplomático de afronta a Israel mediante ao conflito que estava tendo ali. O Brasil é um Estado laico, né, e todos nós sabemos, e muitos gritam por aí sobre isso, que não pode se misturar valores cristãos ou valores de qualquer outra religião com política, né, por exemplo. Mas eu, por exemplo, eu tenho uma formação cristã e os meus valores que pautam os meus trabalhos. Em nenhum momento há um silêncio no Brasil, presidente. Há um silêncio no Brasil, não houve qualquer manifestação da nossa presidente contra tais atos. E aí eu vejo algo complicado, porque mesmo o Brasil ele sendo um Estado laico, nós somos aqui no Brasil quase 90% de cristãos. Ou seja, merecia-se, no mínimo, alguma intervenção, seja lá uma declaração dela, ou por escrito, ou de forma verbal, mas não houve. Então, presidente, eu trago esse tema aqui, como eu disse, é um tema não diretamente ligado à nossa cidade, mas é um tema de reflexão que nós não podemos admitir, assim como também nós não podemos admitir o que acontece pelas ruas da nossa cidade com relação à violência, pelas favelas e por aí vai. Nós não podemos admitir esse crime de perseguição religiosa que está acontecendo não só lá no Oriente Médio, mas como no Brasil também ocorre. Se eu não me engano, o vereador Clodoaldo ele apresentou um projeto ou uma moção contra a perseguição religiosa, que eu sou totalmente desfavorável. Por favor, vereador. Bem levantado por Vossa Excelência nessa tarde. Inclusive, vereador Caio Cunha, dia 26 ou 28 de maio, nós teremos aqui o 4º ou 5º Fórum da Liberdade Religiosa aqui na Câmara Municipal, com a presença de representantes mundial da liberdade religiosa. Vamos estar vindo aqui falar um pouquinho como é que está a questão da liberdade religiosa em todo o mundo, e nós vamos ter o prazer de receber aqui na casa, na Câmara Municipal, nessa data, a presença do representante mundial da liberdade religiosa. Obrigado, vereador. E só para ressaltar, eu não estou dizendo em nenhum momento que quem está fazendo isso são os muçulmanos, porque eu tenho amizade, eu tenho contato com vários muçulmanos, com vários espíritas, com vários católicos, com vários evangélicos, e o que está em pauta, na verdade, não é a briga de religião por religião ou de dogma por dogma, e sim de um grupo terrorista que tem assombrado o planeta com seus atos de violência, e principalmente agora, sucessivamente, contra os cristãos e contra qualquer um que não professe a sua fé. Obrigado, presidente.
Esta presidência que agradece. Não havendo mais nenhum dos seus vereadores inscrito para falar, eu solicito ao primeiro secretário, vereador Jean Carlos Lopes, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a nossa ordem do dia. Vereadora Ana Karine Rodrigues Pirillo, presente. Vereador Antônio Lino da Silva, na presidência. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo da Silva, presente. Vereador Carlos Lucareschi, presente. Vereador Cláudio Kilmiak, presente. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, presente. Vereador Emerson do Posto, presente. Vereador Francisco Moacir de Melo Bezerra de Melo Filho. Vereador Eduíx Ferreira Martins, presente. Vereador Jean Lopes, na primeira secretaria. Vereador Juliano Junab. Vereador Marcos Fulan, presente. Vereador Mauro Luiz Claudinho de Araújo, presente. Vereador Odete Rodrigues Alves Souza, presente. Vereador Olímpio São Itamiama, presente. Vereador Pedro Hideg Comura. Saiu? Vereador Protásio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Valença Lima. Vereador Rubens Benedito Fernandes, presente. Vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainha do Prado. Dezoito dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. Agora esse aqui, né? 54? Não, posso deixar aí. 18 senhores vereadores presentes. 18 dos senhores vereadores encontra-se presente. Acório regimental. Quero anotar a presença da vereadora Odete também. Acório regimental. Antes de nós fazer a leitura, tá bom. Eu solicito ao primeiro secretário fazer a leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de lei 54/2015, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a criação de elemento de despesa e inserção no crédito autorizado pela lei 7.022/2014. Coloco em discussão o projeto de lei de número 54/2015, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão. Encerrada a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador Marcos Furlan. Esse projeto, elemento de despesa, refere-se à subvenção aos atletas e equipes competitivas que representam a nossa cidade em eventos, principalmente focando aos jogos regionais e abertos. Nós analisamos o projeto e, a pedido do vereador Protásio, houve uma inserção de uma planilha, né? E nos chamou a atenção, muito a atenção, a disparidade entre os valores das modalidades, né? Modalidades como o voleibol, o handball, futebol de salão, o futsal, também o basquete, com valores bem acima das outras, algumas modalidades com valores bem abaixo. Nós conversamos com o secretário de esportes, agora no horário de almoço, e ele explicou, né, que obedece a critérios técnicos, obedece a critérios, a projetos, né, que até esse vereador aqui questiona alguns projetos e vê que tem modalidades que não têm o mesmo valor, o mesmo reconhecimento, e tem projetos na cidade. E a dica aqui, lógico, a gente pretende aprovar esse projeto, mas que nós discutiremos para os próximos anos esses valores, né? Esse subsídio, esse valor que é dado às modalidades. Nós temos que entender, né, qual trabalho é feito, né? Às vezes, embora algumas modalidades tenham esse valor, conforme eu mencionei, tenha esse valor acima, talvez, né, tenha trabalho, tenha atletas, tenha projetos que eles apontem que esse valor é bem gasto, é bem investido. Então, eu acredito que a Secretaria Municipal de Esportes tem que, no ano que vem, trazer à tona esse projeto, trazer à tona esses valores, discutir com a comunidade esportiva, discutir aqui com os vereadores, para a gente saber exatamente onde está sendo gasto esses valores do nosso município, do que o nosso munícipe paga
em forma de impostos. Eu acho que a hora que, vereador, só para corroborar, a hora que o projeto de orçamento chegar a esta casa, eu acho que as comissões, aqueles que tiveram interesse, já começaram uma discussão com a Secretaria de Esporte. O grande problema, presidente, é que esse projeto chegou num dia... Sim, eu já estou falando com- dos orçamentos do próximo ano. Sim, com parecer conjunto, não há tempo da análise da melhor forma. Esse vereador que correu para discutir com o secretário, para saber exatamente, mas ainda tem muito a questionar, muito a conversar, muito a debater em cima desse projeto. E lembrar também da nossa lei de incentivo ao esporte. Na última sessão, nós apresentamos uma indicação e torcer para que o prefeito coloque à tona para poder ajudar outras modalidades, não apenas aquelas que disputam os Jogos Abertos, que elas não disputam só os Jogos Abertos, também tem um calendário de competição, mas ela é focada naquelas modalidades que disputam os Jogos Abertos no interior. Vereador Furlan, me permita uma parte? Senhor presidente, eu quero fazer coro com o vereador Furlan, principalmente nessa questão do quesito, dos investimentos, não quero questionar os investimentos, mas das modalidades que criam vínculo com a cidade. Nós temos algumas modalidades que elas não criam vínculo, elas são atletas que são contratados para representar a cidade em jogos regionais, mas não se criam clínicas, oficinas, escolinhas dessas modalidades aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Diferente até do basquete, que é uma coisa profissional e que cria um vínculo com a cidade, porque disputa e está aqui, enche-se ginásio de tempos em tempos, disputa a NBB ou algumas futebol de salão, algumas outras, o judô faz bem isso, nós temos diversas modalidades que ela cria um vínculo à cidade porque ela dá uma contrapartida social. E nós temos algumas, senhor presidente, que a gente entende que é importante a cidade ser bem representada, de trazer atletas em jogos regionais, em jogos abertos do interior, mas que os investimentos maiores, senhor presidente, num momento tão difícil orçamentariamente como a gente vive hoje em dia, que a gente possa valorizar mais aquelas modalidades, vereador Furlan, que acabam criando vínculo, que nós utilizemos mão de obra, atletas que têm esse vínculo com a cidade de Mogi das Cruzes. Com essa dificuldade de investimento, acho que é importante, e é importante que essa discussão seja também aqui feita na Câmara Municipal, que o secretário Nilo, no orçamento fica difícil, porque a gente está falando do tamanho do bolo, nós não estamos falando em como dividir o bolo, mas no começo do ano, de cada ano, a gente possa criar um debate mais amplo, que as entidades possam apresentar os seus projetos, as associações ligadas ao esporte aqui, e que a gente possa fazer essa divisão do bolo, senhor presidente, garantindo uma participação maior e, principalmente, a participação dos atletas, dos profissionais que têm vínculo com a cidade de Mogi das Cruzes. Claro, senhor presidente, que é importante, a gente sabe que diversos atletas já estão trabalhando, estão esperando a aprovação desse projeto, e a Câmara não vai se furtar, mais uma vez, a votar esse projeto para receber o seu auxílio. Nós vamos fazer a nossa parte, mas eu acho que é até uma evolução nossa de criar esse debate para um ano que vem, para uma nova etapa, uma discussão maior, vereador Furlan. Acho que nós temos aqui o privilégio de ter o vereador Furlan, que é um esportista, como presidente da Comissão de Esporte, de a gente poder debater isso, conversar mais com a sociedade ali na frente, numa próxima etapa. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, bom, eu tenho acompanhado o trabalho e a correria que o vereador Furlan tem feito, especificamente sobre esse tema. Ele, como um atleta profissional, ele tem militado sobre isso, fazendo um apêndice ao que o vereador Mauro acabou de dizer. É óbvio, que eu vou votar favorável a esse projeto, até por conta de uma programação que já existe, até os atletas e os treinadores, as equipes já estão esperando isso, não é? Falta realmente, como o vereador Furlan, ele tem militado sobre isso, uma discussão melhor e um planejamento melhor com relação a isso. Mas uma coisa que me incomoda, presidente, é o fato de qual a grande relevância que a cidade de Mogi das Cruzes ela tem quando ela contrata um atleta de fora da cidade
para representar a nossa cidade. Em 2012, né, se eu não me engano, tinha acabado as eleições, e eu fui convidado para ir ver um treinamento do pessoal do judô, né? Quando veio 2 gregos, né, judocas, o cara medalhista olímpico e coisa e tal. O cara tomou ele veio, na verdade, representar Mogi. E lembro que ele tomou um pau ainda nos Jogos Abertos. E aí eu fico pensando, poxa, qual a grande relevância o que a nossa cidade ganha em investir na contratação de atletas de fora para representar a nossa cidade? Eu posso estar errado, vereador Furlan, mas os próprios karatecas, uma grande parte, são atletas contratados de fora de Mogi. De fora de Mogi. É uma questão que a gente tem que avaliar. É importante a nossa cidade ela ser reconhecida, né, pelos resultados, mas não é Mogi, é uma coisa fake, né? Sabe? Jogos entre cidades. Mas assim, a cidade ela não faz a lição de casa, ela não investe na base. Aí chega na hora de competir, ela contrata gente de fora. Fica fácil assim. E não dá o resultado esperado ainda. Não é? Então, assim, é uma coisa que nós temos que voltar a discutir. Vereador Fulano, o senhor pode contar com Vossa Excelência. Vossa Senhoria, Vossa Excelência, pode contar com todo o meu apoio, né? E creio que os demais, né, vereadores aqui dessa casa, porque eu acho que isso não pode continuar. Se nós temos que investir essa quantia que nós estamos aprovando hoje, essa divisão, que seja em atletas da nossa cidade e não de fora da cidade. Obrigado, vereador. Tem um minutinho ainda? Tem mais 2 minutos. Eu quero só mais uns esclarecimentos. Às vezes, a fala do vereador Caio, ela é muito importante. A gente sempre investir em base, aí a gente vê até pelo futebol profissional, que sempre investir em base dá resultado. Só que um exemplo, nós temos em Mogi das Cruzes o 70º, né, jogador de tênis do mundo, nascido, criado aqui. Só que nos Jogos Abertos ele não defendeu o Mogi. Vai ser homenageado por essa casa. Só que ele não defendeu o Mogi pelos Jogos Abertos. Por que será? Eu quero dizer para vocês, de conhecimento que eu tenho... A dama não vai defender Mogi. Tem várias modalidades que nós criamos aqui, sai bem aqui, só que outras cidades vêm na época dos jogos e pinçam. E se nós não fizermos isso também, nós não teremos equipe competitiva em nada. Seremos apenas de 2ª divisão, porque não teremos nenhum na 1ª divisão dos Jogos Abertos. Isso aí, Vossa Excelência, que está mais ligado ao esporte, sabe? Nós não teremos nenhum ligado na 1ª divisão dos Jogos Abertos. Estaremos todos na 2ª divisão e olha lá. Por quê? Mesmo com isso que o vereador Caio falou, que é verdade, investir em base, quando nós temos expressão aqui, eles são pinçados para outras cidades. Eu conheço vários exemplos disso daí, que são levados... O vereador Sakai também sabe disso aí. São levados a representar outra cidade. Por quê? Porque as outras cidades pagam. E se nós não trouxermos atletas também de outras cidades, atletas bons, em certas modalidades, e pagar, no mínimo, as despesas desses atletas, porque eu conheço uns que vêm aí para lá de Sorocaba, lá perto de Bauru, vem jogar por Mogi, representar Mogi, nos Jogos Abertos. E eles vêm a troco da estadia e da comida. E neste valor aí, não está inserido somente o valor pago ao atleta. Está inserido viagens, hospedagem e alimentações em jogos de campeonato paulista, campeonato regionais. Também está. Então, nós precisamos fazer que... Exemplo para você, vereador. A equipe de handebol que representa Mogi das Cruzes... ela existe, que eu tenho conhecimento, há uns 15 anos. Não existe nenhum jogador de Mogi das Cruzes na equipe de handebol de Mogi das Cruzes. A não ser que foi inserido algum jogador ultimamente. Mas não existe nenhum jogador de handebol. E a equipe de handebol de Mogi das Cruzes é uma das melhores do estado, que representa Mogi das Cruzes. Então,
Tem esse porém, nós criamos valores. Seria mais ou menos imaginar, né? O Neymar nasceu aqui, começou aqui, né? Então deveria estar representando Mogi. Então é difícil se não houver aquele famoso negócio do meio, né? O monetário não está, o monetário não está no meio. Se nós não colocarmos o monetário no meio, tenho como, conversei com o vereador Furlan, para o próximo orçamento, discutir alguma coisa a mais, ele que está ligado à comissão de esportes, sentar junto, fazer um balanceamento de um para o outro, saber primeiro como é que é, né? Essas divisões. Eu devolvo a ele e ele devolve. É uma discussão, né? É uma discussão, não é a A parte. palavra está com o vereador. Peço a parte. eu já estou terminando também. Eu já estou terminando também, vereador. Então, eu acredito que, como conversão, vereador Furlan, o que O senhor vai deve pedir ser a parte feito ao vereador Furlan. para o próximo orçamento, fazer aquilo que a gente falou, que aí eu acho que completa, né, e complementa o que a gente gostaria de ver melhor, né? Continua em discussão. O tempo do vereador Furlan está esgotando. Então Vou ter que conseguir a parte só com Vossa Excelência, depois alguém pode pedir a palavra. Tá bom. Continua em discussão. Então, peço a parte. Como o vereador Protásio falou, realmente é isso que acontece, né? Na nossa cidade, isso não é deste ano, isso já faz um bocado de anos já. Desde a época que eu competia já era desse jeito. Os atletas que se formam em Mogi são assediados por outros municípios que se destacam a nível paulista ou nacional. Realmente eles têm um assédio muito maior. Cidades, na época, quando eu disputava, era São José dos Campos, Santos, né? O ABC, eles vinham com a proposta, quanto que você recebe em Mogi? Aí eu recebo, hoje, a maior parte dos atletas recebe 400, 500 reais, que é uma ajuda de custo, na verdade, né? Vem os outros municípios, não, vem para o meu... Vem disputar pelo meu município, que eu vou pagar um valor bem mais alto, dobro, triplo até, bolsa de estudo, esse tipo de coisa assim. Então, realmente, os atletas de ponta da nossa cidade têm deixado o nosso município, e não é de agora, né? Então, realmente, o que o secretário faz, realmente, é dar uma ajuda de custo que ainda você consegue montar uma equipe competitiva, né? Porque realmente é muito difícil, mas que realmente não seja de ponta mesmo, né? Porque os atletas de ponta já estão disputando por outros municípios. Realmente o trabalho que o vereador Furlan tem feito realmente é necessário, porque essa distribuição parece um pouco a nossos olhos, né, Furlan? Vários esportes que trazem medalhas para o nosso município, às vezes recebem uma verba bem menor do que modalidades que têm trazido poucos resultados. Mas isso é uma questão técnica com o nosso secretário de esporte, Nilo, né? Mas que realmente, como o vereador Caio falou, né? Por que realmente esses atletas que vêm contratados pelo nosso município não fazem um trabalho com esses atletas? Que se eles têm um nível técnico maior, é importante na contratação, mas que eles tragam a contribuição deles também. Na época que eu competia, São José dos Campos era uma cidade exemplar nesse ponto. Eles pagavam bem os atletas, montavam uma super equipe, mas todos os atletas contratados, eles davam clínicas, davam aula nas escolas municipais, né, porque fazia parte do contrato. Você é contratado pela cidade, mas não só para disputar os jogos regionais e jogos abertos. Você tem que fazer, você tem que trazer o retorno também para o nosso município, e eles davam aula nas escolas, nas clínicas que eles tinham em São José dos Campos. E realmente, durante um bom tempo, São José dos Campos foi uma das maiores atletas, se não é até hoje, uma das maiores cidades que disputam os jogos abertos e jogos regionais. Só para continuar a discussão, eu vou passar a palavra ao vereador Caio Cunha, e Vossa Excelência continua a discussão, aí o Furlan pode pedir a parte, a gente consegue fazer dentro do regimento. Muito obrigado. Vossa Excelência está com a palavra agora. Obrigado, presidente. Eu antes de começar, vou dar a parte para o meu amigo Furlan. Muito obrigado, vereador Caio. Senhor presidente, acho que falta a discussão, né? Com a sociedade, com a comunidade esportiva, com os vereadores principalmente. A gente tem que saber como é investido esse dinheiro. Talvez o valor, 2,5 milhões, não seja o suficiente, mas a gente tem que ver a relevância
de cada modalidade, o trabalho que a modalidade faz na nossa cidade, se há esse trabalho social, essa contrapartida, porque é muito fácil falar, poxa, estamos representando jogos abertos, jogos regionais, mas você vai para um morador de Jundiapeba, ele não sabe quem é o campeão dos jogos regionais, qual contribuição ele está dando para o nosso município. Então, essa discussão, eu acho que ajuda e muito para formatar uma política pública do esporte na nossa cidade, ou para melhorar a política pública. A gente vê que o esporte, a verba do esporte tem melhorado consideravelmente, o valor dado ao esportista, mas esse investimento tem que ser discutido. Se está certo ou errado, nós temos que discutir. Discutir, conversar, debater e ver o melhor para a nossa cidade, que é isso que nós queremos. Obrigado. Sabe por que isso de fato acontece? Porque é mais barato. É muito mais barato a gente contratar um atleta de uma outra cidade do que investir no atleta durante a sua formação, durante todo o seu período de preparação. É muito mais barato, né? Então, assim, eu até entendo quando o vereador Protássio disse que muitos dos mogianos, né, são contratados por outras cidades. Mas é óbvio, porque não tem investimento nele aqui. Eu vou dar um exemplo da Aine, se eu não me engano, a Aine, ela cresceu aqui no judô, aqui de Mogi das Cruzes, se preparou, ela começou a ter título, só que ela recebeu só uma ajuda de custo, ela se tornou uma atleta profissional. Pinheiros veio e levou ela, porque deu condição dela viver do esporte. Agora, eu acho que é meio inadmissível também falar assim, não, você vai defender a sua cidade, eu te dou só a grana do busão. Entendeu? Eu acho que isso, quando contrata o profissional de fora, é tratar o furúnculo com band-aid, sabe? Tem um furúnculo, não, vou colocar o band-aid ali para a gente participar, para tampar, no caso, a ferida, né? E uma outra disparidade, né, que eu vejo, se eu não me engano, o xadrez. O xadrez, não desmerecendo o xadrez, eu até conheço atletas que praticam, né, que competem, mas ele está ganhando a mesma coisa, que, se eu não me engano, o judô, ou até mais, se eu não me engano, né? Eu não sei se é o judô, a modalidade. É só equiparar. Aí você começa a pensar, onde que está todo o gasto, né, do investimento de um atleta, né, do xadrez e do judô, ou do futebol, né, seja lá o que for. Não é? Então, assim, eu acho que essa discussão está sendo super válida hoje, porque eu tenho certeza que a partir do ano que vem, isso não vai mais acontecer sem uma discussão. Né? Mas deixa eu só dar a sugestão aqui. Agora é a sugestão para a comissão de esporte. Quando for agosto, senta com a secretaria e começa a fazer o planejamento. Então, nós também, desta casa, precisamos ter para esse assunto. Abrir a discussão para que a gente possa interferir no orçamento que chega a essa casa no mês de outubro. Então, em agosto, fica marcada essa data aqui já. A comissão de esporte dessa casa começa uma discussão com o secretário de esporte para que a gente não tenha, no próximo ano, essa discussão que nós estamos tendo hoje aqui. Ou se tiver também, nós temos o esclarecimento total do assunto. Não é verdade, vereador? Furlan. Dou a parte. Continua. Essa palavra, senhor presidente. Eu dou a parte do vereador. A palavra continua com o vereador Caio Cunha. Vossa Excelência me permite a parte, vereador Caio Cunha. É importante essa discussão, vereador Caio Cunha, mas é a pura realidade que acontece. Como o vereador Sadal falou, veja um município do porte como São Caetano do Sul. Um município com 15 quilômetros de extensão, né, renda altíssima, ela não tem, o vereador Caio Cunha, não tem onde gastar o dinheiro da educação. Não tem, porque ela é obrigada a gastar 25% da receita tributária na educação. Só que o município não tem como gastar esse dinheiro, então começa a gastar
no esporte via a educação, como fazem muitos outros municípios aí, por ser lei constitucional gastar 25% na área de educação, muitos municípios não conseguem gastar os seus 25% na área de educação. Então, a prefeitura começa a construir ginásio de esportes via educação, como Mogi também já faz isso aí. Muitos ginásios aqui são feitos nas escolas, né, municipais. Por quê? Daqui a pouco, veja o caso de Mogi das Cruzes. Hoje, Mogi das Cruzes, o crescimento populacional, hoje, número de filhos por família é 1,72, 1,75. Antes era 2,5, 3. Hoje não. O índice de natalidade vem caindo assustadoramente, né? Cada vez mais as famílias têm menos filhos. E hoje, a prefeitura de Mogi não precisa construir tantas escolas hoje. Por exemplo, tem escolas aqui em nossos bairros, tem alguns bairros que não tem mais alunos, né? Tem que acabar, diminuir as escolas, né? Então, cada vez mais para uma saída que as prefeituras encontram é justamente esta, gastar a verba da educação, né, para construir ginásio de esportes aí. Né? Então, a palavra está com o vereador Caio. São Caetano fazia muito isso aí. Ele contratava equipes de malha aqui de Mogi das Cruzes, né? Levava o time inteiro de malha e pagava para dar aulas para a Secretaria da Educação lá em São Caetano. Praticamente é uma regra que esses grandes municípios utilizam, né, para gastar o dinheiro da educação, né? Só uma retificação, vereador. São Caetano faz 2 anos. A palavra está com o vereador. Se você tem que ceder a palavra. O senhor tem mais 1 minuto ainda. Eu vou ceder 30 segundos da minha Só para palavra, informar a casa que cada vereador que pede a palavra tem direito a 10 minutos. Então nós estamos aqui o senhor já regimentalmente. tomando alguns segundos da minha palavra, tá vendo? presidente. Por favor. Vossa Excelência está com a palavra. Eu já podia ter falado. Vereador Pedro, São Caetano faz 2 anos que não usa mais esse tipo de política, de investir em jogos abertos. Tanto é que hoje o Mogi tem alguns ex-atletas de São Caetano. Nossa vizinha Suzano também. Hoje o Suzano está investindo fortemente, fazendo trabalho de base. Até saiu na imprensa há 2 semanas atrás. O valor que era investido para os jogos abertos regionais não está havendo o mesmo investimento. O que acho que a gente é importante discutir essa política, né? Não para agora, mas para o futuro da nossa cidade. Sim, gradativamente a Prefeitura de Mogi está investindo. Cada ano só que para informar passa, Vossa Excelência que o tempo do vereador Caio está encerrado. Voltando, vereador Caio, gradativamente eu queria a Prefeitura de Mogi está aumentando o orçamento na área de esportes, porque não dá para aumentar de uma vez, né? Porque não tem a estrutura, tem que ir formando a estrutura devagarzinho, como a Prefeitura de Mogi está fazendo, né? Então eu acho que cada ano que passa a gente pode subir um degrauzinho e conseguir uma verba maior para o esporte. Presidente, para finalizar, eu acho que o objetivo ele não pode ser o resultado dos jogos abertos. Não pode ser. Não, eu fiquei no primeiro lugar de jogos abertos, fiquei em 29º jogos abertos. Eu acho que o objetivo da cidade não pode ser resultado de um campeonato, certo? Ele tem que ser o quê? Ele tem que ser o que o esporte ele tem feito pela nossa cidade, qual a formação esportiva, qual o reflexo que o esporte está gerando nas nossas crianças, nos nossos jovens e adolescentes. É esse o resultado. E aí sim a gente volta, como o próprio vereador Fulano disse, investir na base. Simples assim. Concedo a palavra, continua a discussão. Com a palavra o nobre vereador Edwiges Ferreira Martins. Senhor presidente, boa tarde, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, a imprensa que nos acompanha. Sem som? Alô, melhor? Boa. Também é oportuno o debate sobre esse projeto de lei, que vai destinar R$ 2.508.000 para contratação de atletas, pagamento dos atletas.
E cai muito bem com a reportagem de domingo, no jornal Diário de Mogi, 19 de abril, uma reportagem de página inteira de um mogiano que transita por essa casa engraxando os sapatos dos vereadores e dos funcionários dessa casa. O rapaz se chama Juraci. Ele corre desde os 12 anos sem patrocínio. Desde os 12 anos, segundo a reportagem aqui. De manhã ele corre, à tarde ele põe a caixa de engraxate nas costas e vai engraxar. Então, quando tem esse debate que o vereador Caio Cunha e o vereador Furlan colocou, de investir na cidade, eu acho importante ter esse recurso, pelo menos é o que consta aqui na matéria do jornal, o sonho dele é estar um dia no primeiro pelotão da São Silvestre, mas não tem dinheiro para a taxa de inscrição. Já defendeu as cores de Suzano, tenta defender as cores de Mogi, tenta ter apoio. Então é algo que o vereador Furlan tem razão, tem que ter uma política pública de investimento e de apoio para a formação de atletas. Pelo menos o que consta nessa matéria, esse jovem mogiano, nascido em Mogi, que mora no Parque Olímpico, tem um sonho de representar a nossa cidade. E que, segundo o que consta aqui, não tem esse apoio. Portanto, é algo que eu acho que, se de fato a informação aqui contida, ela proceder, isso mostra um mogiano que desde a mais tenra idade lutou para se tornar um atleta profissional, corre 20 quilômetros por dia, segundo o que coloca aqui, no período da manhã. Você vê ele de manhã correndo e vê ele à tarde com a caixa de engraxate nas costas. Mas não tem dinheiro para pagar a inscrição para correr a São Silvestre. R$2.508.000 para contratar atletas. Eu não estou dizendo que tem que ser contra, mas nós temos que pensar em políticas públicas e aproveitar esse debate, especialmente quem se dedica à área, aproveitar agora, nesse momento, quanto mais cedo possível, para ter, de fato, uma política de apoio a iniciativas, a desejos como este, desse mogiano. Muito obrigado, senhor presidente. Só uma parte, presidente. Continua, ele encerrou a fala dele. Agora, conceder a palavra ao novo vereador Jean Carlos Lopes. Vossa Excelência pode pedir a parte lá. Senhor presidente, senhores vereadores, é mais para contribuir também com esse debate. Eu acho que os vereadores foram felizes em apresentar aqui. Mas também, senhor presidente, a gente tem observado que os governos, você pega o governo estadual, federal, a União, o Estado e os municípios, os orçamentos na área do esporte e também para a cultura são menores os orçamentos. Isso também viabiliza ou tira, pontualmente nós temos que aprovar, vereador Mauro. Condição dessa eu acho que é correta. Mas, por outro lado, aqui a Prefeitura de Mogi tem aumentado os seus orçamentos. E tem dado resultado agora, vereador Furlan, que é o PELC, vereador Lino. Hoje, daqui 60 dias, vai inaugurar um importante programa esportivo e de lazer. Vão ser contratados, por exemplo, são contratados 11 profissionais de educação física, já formados, e mais 60 profissionais de educação física que estão sendo formados nas universidades. Eles trabalharão, por exemplo, nos centros esportivos em diversas modalidades. É um ponto favorável ao secretário Nilo, que se empenhou, fizeram já o sistema de contratação desses funcionários, desses profissionais, e aí a gente dá, por exemplo, mais crédito, mais confiança. A cidade vai poder, por exemplo, nos centros esportivos que estavam ociosos, atender a comunidade, e nós vamos pensar no futuro próximo atletas oriundos de Mogi, genuinamente mogianos, para participarem dos jogos
tanto aberto como do interior, né, nos próximos anos. Né, não podemos também deixar de não destacar que a Secretaria tem feito os esforços, tem ido para Brasília, tem vindo na Câmara para que a cidade possa, no futuro próximo, ter atletas. Essa questão do PELC, que é o Programa de Esporte e Lazer na Comunidade, é um exemplo claro disso. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Encerrada a discussão, vamos passar ao processo de votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei 38/2015, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a autorização ao Executivo para celebrar convênio com a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, para fins que especifica. Coloco em discussão o projeto de lei número 38/2015, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão. Encerrado a discussão, vamos passar ao processo de votação. Os vereadores que forem favoráveis, mas como se encontra. Está aprovado. Gostaria de anotar a presença do nobre vereador, Dr. Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, que nesse instante estava representando a Câmara Municipal na Secretaria de Saúde no Governo do Estado de São Paulo. Anotada a presença do vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Única discussão e votação do projeto de resolução 07/2015, de autoria do vereador Caio César Machado da Cunha, que dispõe sobre a constituição de SEV, promoção de discussões, estudo e ações visando a reforma política, que conta com o parecer da Justiça e Redação com emenda modificativa. Vamos colocar em discussão a emenda modificativa da Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão a emenda da Comissão de Justiça e Redação, uma emenda modificativa. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Com a aprovação da emenda, agora vamos colocar em votação o projeto já com a emenda aprovada. Está em discussão o projeto de resolução número 7/2015, de autoria do nobre vereador, do vereador Caio Cunha. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, mas como se encontra. Está aprovado. Esta presidência gostaria de conceder a palavra, por um comunicado a esta casa, ao nobre vereador Cláudio Biaki. Aquela emenda nossa ainda não foi aprovada, mas essa presidência está concedendo para um comunicado a esta casa ao nobre vereador Cláudio Biaki. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente. Apenas para relatar a reunião que ocorreu agora no início da tarde, inclusive agora com a chegada do presidente da Comissão de Saúde, depois eu passo a palavra, mas só para dizer que foi uma reunião bastante produtiva. Quem nos recebeu não foi o secretário da VIUIP, sim o secretário adjunto, o Wilson Polara, que nos recebeu muito bem. Estavam presentes 4 deputados, deputado Gondim, deputado Estevão Galvão, deputado André do Prado e o deputado Marcos Damasio. E esta casa esteve presente com a minha presença e o vereador Chico Bezerra, presidente da Comissão de Saúde. Então, foi um momento bastante importante, porque a Câmara realmente fez o seu papel, fez as cobranças necessárias para que nós possamos entender e poder ter acesso maior às informações no que diz respeito à Secretaria de Estado da Saúde. Ficou, entre outras coisas, ficou acertada a vinda do secretário adjunto e sua equipe técnica aqui para esta casa, no prazo aí, no máximo de 15 dias, para que, junto com o Hospital Luzia e outros, a Secretaria de Saúde e outros componentes, pudessem dar as suas explicações e tirar as dúvidas necessárias. Mas eu acho que a própria presença de 4 deputados da região, mas a Câmara Municipal aqui da cidade, recebida pela Secretaria, já demonstrou o interesse para que os assuntos da saúde pudessem ser debatidos. Foram vários assuntos, não só o Hospital Luzia. Inclusive, foi debatido, por exemplo, a vereadora Odete
por exemplo, a questão da hemodiálise, né, o atendimento de mogianos em outros municípios, foi debatida a questão do pronto-socorro do Luzia, foi debatido o atendimento das especialidades, enfim, foi uma reunião bastante produtiva. Vou passar a palavra para o nosso presidente, que muito bem conduziu a reunião e que eu acho que no final teve uma repercussão muito boa, teve a presença da nossa assessoria de imprensa, enfim, essas informações dos presentes, a assessoria posteriormente vai informar. Esse presidente quer conceder a Presidente, palavra não, pela vereador importância da Claudio matéria e pelo trabalho feito por a comissão. Vossa Excelência está com a palavra. Bom, eu acho que foi muito positivo pelo seguinte. Primeiro que foi uma sugestão desta casa, sugerir para que os deputados marcassem essa reunião. Porque não adianta eu querer marcar uma reunião, que eu não vou conseguir nunca uma reunião na Secretaria de Saúde do Estado. E segundo, os deputados foram muito conscientes daquilo que nós tínhamos pedido e nos colocaram, tanto a mim como o vereador Claudio Miak, a expor tudo que diz respeito ao Hospital Luzia de Pio Melo. E nós pudemos falar, e falamos abertamente, de tudo que acontecia no Hospital Luzia de Pio Melo, que era de desconhecimento do secretário adjunto, que tinha estado com o diretor do Luzia no período da manhã. E eles mostraram lá uma infinidade de cálculos e coisas, um monte de coisas, mas nós chegamos à seguinte conclusão, que o Hospital Luzia de Pio Melo está aqui há mais de quase 10 anos, e que nunca houve uma integração, vereador Bibo, do hospital com a cidade de Mogi das Cruzes. E foi fazendo um pedido, e foi feito um pedido, para que nós fizéssemos uma reunião em Mogi. E essa reunião vai ser feita nos próximos 15 dias, com todos os dados da Secretaria Municipal de Saúde do município, com os representantes do Hospital Luzia de Pio Melo, com os representantes da Câmara de Mogi, com os deputados, com o pessoal de assessoria da Secretaria, o secretário, o pessoal que vem aqui em Mogi das Cruzes, e nós pedimos que essa reunião fosse feita na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. E foi aceita prontamente pelo secretário adjunto, e nos próximos 15 dias, a discussão definitiva do que diz respeito ao Hospital Luzia de Pio Melo vai ser discutida aqui. E o secretário falou uma coisa muito importante. A SPDM é uma organização social, e eles vão decidir aqui o que é que cabe para cada um. E se a SPDM, ele foi muito claro, se a SPDM não cumprir com aquilo que foi determinado, nós tiramos a SPDM e trocamos a SPDM por uma outra organização social. Ele foi muito claro nesse sentido para todos que estavam na reunião. Então, eu acho que foi muito positivo a nossa presença hoje lá. Eu acho que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes fez o seu papel, que era o papel de estar lá representando a população de Mogi das Cruzes. Tanto eu como o vereador Claudio Miak fizemos isso, os deputados da região todos estiveram presentes, cada um deu a sua opinião com relação a tudo isso. E, posteriormente, a de Mogi, eles vão fazer uma outra reunião regional para discutir os problemas regionais. Mas o nosso problema é com a cidade de Mogi das Cruzes. E essa reunião vai ser feita, e eu fiquei muito contente com essa reunião que vai ser feita na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, o presidente. Isso é importante. Obrigado, hein? Uma pergunta importante que foi feita durante a reunião foi em relação à possibilidade de corte de orçamento da Secretaria de Saúde em relação ao Hospital Luzia. E o secretário Polara garantiu que não vai haver corte. Não vai haver, provavelmente, um aumento no valor repassado, mas não vai haver corte. A Secretaria de Saúde, como um todo, assim como o governo do Estado, tem, sim, um contingenciamento de 15%. Mas, em relação ao orçamento do Hospital Luzia, ele garantiu que não vai haver corte devido a esse questionamento que foi feito lá diretamente para que ele pudesse responder. Eu acho que essa foi uma informação importante. Presidente, a vereadora Odete tocou num assunto aqui importante. Nós estamos tendo um problema muito sério com o problema da hemodiálise em Mogi.
Mas, vereador, é só para... Eu queria só que isso fosse comunicado. Se nós começar a abrir o debate... Nós Não, é só isso só aqui. que- É porque isso é um detalhe importante, porque os pacientes de hemodiálise de Mogi venceu, a cota de pacientes que tem que ser atendido em Mogi estão vencidas. E você está encaminhando os pacientes para São Paulo, de Mogi e de Suzano. E o deputado André do Prado bateu firme nesse aspecto e parece que eles vão fazer com que volte a cota novamente para Mogi das Cruzes, para beneficiar a população da cidade. Eu quero agradecer. Só para a gente não abrir a discussão, é só essa para a gente... Daqui a 15 dias nós vamos ter uma reunião aí, a gente discutir o assunto. Não podemos fazer nenhum tipo de comentário, senhor presidente? Não, eu só queria pedir, fazer esse apelo, porque é um comunicado. Daqui a 15 dias, está dizendo que vai ter uma reunião, aí nós abrimos toda a discussão. Eu gostaria que vocês entendessem. Se nós vamos abrir um debate, todos vão ter o mesmo direito. Como os dois representaram a Câmara, eu gostaria só que eles fizessem esse comunicado à casa. Então eu quero falar só em explicação pessoal, senhor presidente. Então tá bom, Vossa Excelência vai estar escrito para falar explicação pessoal. Não havendo mais nenhum papel para ser tratado, eu concedo a palavra a Vossa Excelência para falar em explicação pessoal. Obrigado, senhor Para presidente. contar casos pessoais do senhor, tá? Senhor presidente, eu só quero fazer um comentário. Eu acho importantíssimo o trabalho feito pela Comissão de Saúde dessa casa, o vereador Chico Bezerra, senhor presidente, o vereador Cláudio Miak. Acho que é papel primordial desta casa cobrar, levar, estar participando, mostrar que a cidade de Mogi das Cruzes não está fora desse contexto, que parece que o Luzia vive fora desse contexto. Agradecer, acho que é importantíssimo a participação de todos os representantes estaduais, dos deputados, acho que é esse o papel também que eles têm que exercer, de fazer esse tipo de situação. Mas, senhor presidente, alguma das falas, eu não posso deixar aqui minha crítica de não crédito à Secretaria de Estado da Saúde, entendeu? Não acredito em nada que eles falaram. Falar em trocar esse PDM. Esse PDM está lá há 20 anos, senhor presidente. E falar que se eles não derem bola, eles nunca deram bola para nós e nunca foram trocados. Essa é a minha explicação, pessoal. Então, senhor presidente, acho sim, que nem vir aqui. Vou me lembrar aqui, hoje, deputado Camilo, aqui no plenário desta casa, ali no auditório Tufi Elias, entendeu? Como representante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, comandante-geral da Polícia Militar, assumindo o compromisso que estaria aumentando o efetivo. 4 anos. O governador José Serra assinou um documento falando que ia fazer a clínica Dependentes Químicos, lá, depois, num local assinado. Então, senhor presidente, é nosso papel continuar cobrando. É papel nosso buscar soluções, por mais difíceis, que nem essa questão da hemodiálise, bem levantado pela vereadora Dete, bem cobrado pelo vereador André do Prado, o trabalho desenvolvido pela essa Comissão de Saúde dessa casa, que tem sido crítico, tem sido, acima de tudo, uma defensora da cidade de Mogi das Cruzes nessas questões. Mas, senhor presidente, não dá para dizer, senhor presidente, com uma reunião dessa, na minha formalidade, que nós vamos resolver. O problema do Luzia vai continuar a maca, eles não abrindo a porta para a imprensa da nossa cidade, eles não abrindo as portas para as autoridades, isso vai continuar. E nós vamos continuar brigando com eles, senhor presidente, porque esse é o nosso papel. Obrigado. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores inscritos para falar em explicação pessoal, antes de encerrar a presente sessão, eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão a realizar-se amanhã, sessão solene, medalha Tiradentes, que será o vereador que vai falar em nome do Poder Legislativo é o vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Eu gostaria de convocar os senhores vereadores e vereadoras. Vai estar aqui a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, a Polícia Ambiental, a Polícia Rodoviária, a Guarda Municipal, representada pelos senhores membros dessas corporações. E amanhã será um dia muito bonito, a sessão solene de amanhã. Então, antes de encerrar, estou convocando os senhores vereadores para a próxima sessão a realizar-se amanhã, às 20 horas, sessão solene. Está encerrado a presente sessão.